Eu gosto muito de podcast. E essa galera animada? Eu amo podcast Cegaiada! Escuro, tu é cego. Muito bem, dando início a mais um podcast Cegaiada no seu YouTube, na sua Rádio Vox Vision, a melhor rádio web da internet, sem dúvida nenhuma. Também é CDF, FDF, Rádios Brasília, Manchetes. Também na Vitória Inclusiva. Peça para aquela sua caixinha maravilhosa e predileta ouvir Vitória Inclusiva, que também você vai ouvir nosso podcast Cegaiada, sem dúvida nenhuma. Teco Barbera é o jornalista Thaís Sabaski, nossa companheira de trabalho, junto com Bruno Branco, também produtor. E mais uma maravilhosa hoje. Hoje é alegria contida em nosso coração, porque conseguimos trazer uma menina sensacional aqui para nós. Não é isso, Teco Barbero? Fala, turma, desta coisa maravilhosa, maravilhosa que é o nosso Cegaiada. Mais um podcast Cegaiada chegando para você, né? Como o Mazinho falou aí, estamos com uma super convidada, estamos todos aqui, Bruno, Thaís, muito felizes aí com a nossa super convidada, que vocês vão saber já já. Não é, Thaís? E aí? Oiê, galerinha. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Saudades? Essa semana passou muito rápido. Que bom, porque hoje a gente tem um presente. Esse podcast de hoje é valiosíssimo. E aí, deixa o Bruno se apresentar, que a gente já vai trazer aí a nossa convidada especialíssima de hoje. E aí, Bruno? É isso aí, minha gente. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um podcast Cegaiada, aqui pelo YouTube, pelo DF Manchetes, Vitória Inclusiva e Vox Vision. E hoje, nossa convidada, que ela é audiodescritora, formada recentemente em jornalismo. Mulher tem muita coisa aí. Mulher tem uma história de vida incrível para contar pra gente. Quem que é ela, Teco Barbero? Pois é, Bruno, Thaís, Mazinho e nossa querida audiência. Nossos seguidores. Nossos seguidores, em homenagem ao Bruno, né? Ela vai falar um trechinho aqui de uma frase que ela costuma falar sempre. Essa é boa, hein? Para quem acompanhou o trabalho dela há um tempinho atrás, vai reconhecer. Nossa convidada, fala aquela frase, por favor. Revista Veja, Editora Abril. Maravilhosa! Olha só! Nossa, eu lembro dessa revista aí. Quem que é cego recebia a revista e não ouvia essa voz, né? Sempre é uma recordação assim, incrível no coração. Muito legal. Nossa, quando vocês falaram, eu não lembrava muito. Agora eu lembrei dela, hein? Quem é que não se emociona ouvindo essas frases, essa voz? Ao vivo, assim, né? Bacana. Quando que a gente imaginava que ia conversar com ela? Olha, nunca na minha vida. Pois é. Tem um CDzinho dela aqui até hoje. Aqui tem vários. Tem um monte, tem uma caixa de CD. Eu tenho guardadinho. Tem alguns também. Para os nossos seguidores que não conhecem, a Nilceia Parisi é uma colaboradora especialíssima, um amor de pessoa, fez um trabalho voluntário para a Fundação Dorina na gravação da revista Veja, e a gente vai contar mais sobre isso no nosso bate-papo que de hoje. Nossa, todos os corações estão cheios de alegria de ouvir essa voz. Nilceia, seja muitíssimo bem-vinda. Nós estamos transbordando de alegria de você estar aqui com a gente hoje. Eu é que estou aqui muito grata a Deus por estar com vocês aqui nesse podcast tão rico, gente bonita, eu já falei aí em off, bonita por dentro e por fora, esse carinho que vocês têm por mim, este respeito, essa minha caminhada desde a Fundação Dorina no Will, entrei ali como voluntária e depois passei a ser colaboradora.
quantos livros que eu gravei, quantas revistas Veja, quantas bulas de remédio. Ai, bula de remédio. É uma coisa tão agradável de ler, né? Bula de remédio. E eu gravei tantas. E eu quero dizer para vocês, logo nesse início da nossa conversa, todas as vezes que eu entrava naquele estúdio, eu dizia assim para Deus: Senhor, me ajuda a fazer a melhor gravação que eu puder fazer, que eu faça como se fosse para mim mesma e para o Senhor, que eles possam ouvir e entender o que eu falei, que eu leve tudo de uma forma conversada, tranquila, transparente, compreensível, que seja abençoadora a minha leitura, a minha gravação. E aí só podia dar nisso, nessa admiração tão carinhosa de vocês. Realmente deu, porque e outra, você fazia isso no tempo que não tinha essa facilidade toda. A gente dependia disso mesmo para ter informação, né? Verdade. No começo. Aliás, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu sou do tempo que eu gravava fita cassete. Fita cassete. Eu já cheguei a ouvir fita cassete. Nós já conhecemos aqui. Sim. A gente conhece, mas tem seguidores nossos aqui que não sabem nem o que é. Não. O Teco nem tanto, mas eu já sou mais velhinho, né? Então eu conheço o que é fita cassete. Pronto. Conheço bem. Olha, hoje, pela graça de Deus, no mês de julho, mês 7, se Deus permitir, completarei 64 anos. Então, essa minha história com fita cassete, entrar no estúdio, do lado de fora ficava o técnico, ele ficava ali ouvindo, eu gravava, ele até cochilava na minha frente, eu gravando. Aí quando eu dava aquela errada, eu tinha que parar, aí ele fazia assim, tec, apertava lá o gravador, aí ele só tirava a fita cassete, pegava uma canetinha Bic, rodava um pouquinho para trás para voltar. Para marcar. Punha de volta e eu retomava a gravação. Então, puxa, que tempo bom foi aquele, meu querido. E aí, você, pegando esse gancho aí, né, que você tá comentando, né, do passado, conta um pouco, então, primeiro, um pouco da sua história. Quem é a Nilceia Parisi que a gente não conhece, né? A locutora a gente conhece, mas quem é a Nilceia Parisi? Olha, eu daria até um outro programa que eu poderia dizer. Com certeza. A Nilceia Parisi é uma menininha que foi adotada, não tinha nenhum aninho de vida, nasceu no estado do Paraná, veio para São Paulo, uma família adotou e uma família criou. Eu atribuo muito a Deus essa providência dessa família que cuidou de mim e me fez uma pessoa que respeita o próximo, que tem prazer em trabalhar. E dali eu me casei com o meu amado Itamar. Nos casamos jovens, aos meus 22 para 23 anos. Geramos 2 filhos, o Guilherme e o André. Guilherme hoje com 40 anos. Guilherme é um rapaz bonito, engenheiro civil, é um oficial da igreja presbiteriana no bairro da Moca. Ele é um presbítero, é um ministro de louvor e adoração, e temos o André, que é nutricionista, tem 38 anos, também casado, e hoje ele é pastor da igreja presbiteriana de Castanhal, no Pará. Nossa, que lindo! Tá longe o nosso filhote. Esses 2 filhos, a gente chama eles de filhote, o Gui com 40 e o André com 38, cada um deles tem 3 filhos, então eu e o vovô Ita, que é o meu amado, temos 6 netos. É um time. Então temos a Raquel, que tem 13 anos, e o mais novinho fez 1 aninho agora, o Levi. Então, é uma turminha que Deus nos deu. E aí, voltando um pouquinho, Teco, quando nasceu o Guilherme, que é o nosso primeiro filho, depois de 1 ano eu decidi parar de trabalhar, porque eu queria cuidar do nosso filho. Foi uma época que não tinha tanta facilidade de
de escolinha, ou de lugares para deixá-lo, que eu ficasse com tranquilidade para ir trabalhar. Aí acabei optando, ainda que nós não tínhamos muitas condições financeiras, mas nós nos organizamos e pedimos a Deus que abençoasse o trabalho do Itamar para que eu pudesse ficar em casa com o Guilherme. Depois de 2 anos engravidei, chegou o André, e assim eu pude cuidar desses meninos, fazer deles homens de Deus, homens preciosos. E aí já na pré-adolescência deles veio o desejo de retornar ao mercado de trabalho, porque antes eu era bancário, eu trabalhei quase 10 anos. Mais uma vez eu vou entregar a minha idade, eu trabalhei no Banco Auxiliar, eu acho que aqui ninguém nunca ouviu falar. O Banco Auxiliar ele tinha poucas agências, né? Ele não era um banco de varejo, né? Se não me engano. Não, como você pensa assim, Bradesco, Itaú, isso, né? Não. Então, mas era o tempo do Banco Nacional, não era que patrocinava Ayrton Senna. Isso, conheço. De banco eu conheço. De banco. E aí, então, trabalhei ali por quase 10 anos, mas aí tomamos a decisão e parei de trabalhar fora de casa e passei a cuidar dos nossos filhos, da nossa casa. Mas aí, já os meninos já com 12, 13 anos, o desejo de retornar ao mercado de trabalho, mas eu não tinha uma formação, eu tinha feito até o colegial, 2º grau, que antigamente era 2º grau, agora é fundamental 2, né? Vamos falar na linguagem. Fiz o 2º grau também, viu? Você você não está sozinho. Ai, que bom, querido. E aí, alguém falou assim para mim, você tem a voz tão bonita, por que você não faz um curso de locução? E eu jamais tinha pensado nisso, até porque sempre frequentamos uma igreja cristã, eu sempre participei da parte de música, sempre gostei de cantar, então acho que as pessoas ouviam e falavam, você tem a voz bonita. Enfim, fui pesquisar sobre escolas de locução, mas eu queria fazer uma escola que me desse um diploma, me profissionalizasse, né, já que eu estava retornando ao mercado de trabalho. Então, fui na Rádio Oficina, fiz locução na Rádio Oficina com o Ciro César. Essa escola existe até hoje ali na região da Aclimação, Vila Mariana. Olha, que legal. Fiz o curso, tenho o DRT de profissional da voz, como locutora, como apresentadora. Isso é é uma escola de nível técnico, como o Senac? É isso? Exatamente. Aliás, Senac e Rádio Oficina são as 2 escolas que lhe oferecem o DRT reconhecido em todo o território nacional como profissional da voz. Exatamente, porque tem outros que são cursos livres, né? Isso, aí eles não permitem. Isso, e aí, mas na Rádio Oficina e no Senac, você tira o DRT, e isso, graças a Deus, abre portas para rádios, para lugares que querem profissionais da voz e que exigem o documento, né? Porque às vezes tem lugar que não faz essa exigência, enfim. E foi aí que eu voltei para o mercado de trabalho, né? Então, aí eu logo também consegui a Rádio Transmundial do Brasil, que é uma rádio cristã oficial. Hoje você encontra ela como rtmbrasil.com.br, e ela é interdenominacional, isto é, então ali eles têm funcionários da Igreja Batista, Presbiteriana, Metodista, Assembleia de Deus, homens respeitáveis, homens que levam a sério as escrituras sagradas, e ali eu comecei a minha vida de microfone, fui para lá e comecei, tanto é que a Rádio Transmundial, ela tem um devocional diário que se chama Presente Diário, né? E a minha voz, ao longo dos anos, tem estado ali, a minha voz e de um outro locutor, e aí também ficou, assim como eu entrei falando para vocês, Revista Veja, Editora Abril, o Presente Diário, eu começo assim, hoje é 13 de junho, o título de hoje é Segaiada. Vou pedir, vou explorar ela um pouquinho. Eu vou pedir para ela fazer uma vinheta para nós, né? Claro. A ideia é boa. Estou aqui. A ideia é boa. Nossa, fantástica.
Com muito prazer, com muito Ai, prazer. que linda. E daí, queridos, aí eu entrei, aí foi Rádio Transmundial, e com o passar dos anos, eu cheguei na Transmundial no ano de 1999. E aí eu fui vendo que realmente eu levava jeito para ficar no microfone, apresentar, eles me contrataram, eu entrava às 6 da manhã, saía ao meio-dia, de segunda a sábado, né? Essa vida doida de rádio, né? Porque é isso, né? Mas com o passar dos anos eu fui sentindo o desejo de ser voluntária em algum lugar através da minha voz. Já que eu entendi que a voz era o meu instrumento de trabalho, instrumento também de abençoar as pessoas, eu queria usá-la dessa forma. Foi quando alguém me falou da Fundação Dorina Noil para Cegos. Eu desconhecia a existência desse lugar, fui lá, conversei, e aí me deram a oportunidade de, às sextas-feiras, ser uma voluntária. Eu ia no período da tarde, eu saía da rádio ao meio-dia, e às sextas-feiras eu ia lá para a Fundação, que fica na zona sul da cidade de São Paulo, ali região da Vila Mariana, Santa Cruz, perto do hospital... como é que chama? Hospital São Paulo, exatamente. E ali eu fiquei 2 anos como voluntária. Foi quando eu comecei. Então, eu gravava, eu e uma outra locutora ou um outro locutor, nós dividíamos a revista Veja, só não gravávamos a parte comercial, mas eu gravava a primeira parte e ela a segunda parte, ou vice-versa, gravávamos a capa, enfim, foi quando... Claro, né? Eu sei, quem que compunha esse time? Eu lembro da Isabel Olívia. A Belzinha, que até hoje é minha amiga querida, a Bel tá Olha ali. só. A Valquíria Brite, que por muitos anos também trabalhou na Rádio Alfa, né? Alfa FM, não é? Ah, é verdade. A Valquíria, e uma outra que por muito tempo ficou também, mas depois ela acabou sendo desligada. Enfim, foi um time muito bonito que por 2 anos gravei ali, gravamos a revista Veja. E nessa caminhada da revista Veja, foram surgindo os livros do MEC, foram surgindo bulas de remédio, porque várias empresas, vários setores sempre contrataram serviços da Fundação Dorina pensando na pessoa com deficiência visual, né? Então, foi ali que eu fui também exercitando muito essa coisa de gravar com essa naturalidade, porque também a gente tinha orientação de fazer uma gravação, uma leitura branca, né, que diz assim, sem emoção, né, sem se envolver muito com o texto. Gente, cá para nós, difícil, hein? Difícil, missão dificílima. Você sabe, queridos, vocês estão aqui me ouvindo, e antes de entrarmos aqui, eu separei alguns livros, por exemplo, um autor que eu gravei muitas coisas dele na Fundação Dorina foi Nicholas Sparks. Foi um autor que eu gravei e que hoje muitos dos seus livros foram para o cinema, se tornaram filmes lindos, baseados nas obras de Nicholas Sparks. Então, assim, por exemplo, o livro, a história A Escolha, e ele sempre fala de família, de pessoas, de amores. Quantas vezes eu gravando eu tinha que parar, porque a emoção tomava conta do meu coração, e eu não podia, né, eu não podia chorar, eu tinha que me segurar, parar um pouco, depois retomar a gravação. Mas com o tempo a própria Fundação foi percebendo que, ainda que a gente não se envolvesse tanto na leitura, impossível né, num diálogo, no compartilhar de uma história, nós não darmos uns detalhes de uma forma mais emocional. Então foi assim que eu comecei a minha caminhada na Fundação Dorina, que alguns de vocês me deram a alegria de ser ouvinte. A alegria nossa de ouvir você, né? Sensacional. Não tenha dúvida. Nesse contexto, não sei, você colocou aí, né? Chegaram para você e colocaram uma linha editorial ou só falaram mesmo da emoção? E assim, eu lembro que você comentou em algum lugar, faz muito tempo isso, eu vi alguma entrevista sua, e você falou que
chegou um determinado momento, que como você lia muitas coisas, né, e muitas vezes você até não se ligava no que estava lendo, né, porque era tanta coisa. Isso. Você sabe, querido, eu devo ter, é que eu sei que muitas coisas se perderam lá na fundação, até para quando passou de fita cassete para CD, né, MD, né, todos esses recursos. Então, eu acho que eu gravei de 500 a 600 livros, não sei, assim, pontuar exatamente. Então, ainda que, exatamente como eu disse para você, esse prazer de ler, foram tantas leituras, que às vezes as pessoas falam, aquele livro, assim, confesso, eu não me lembro da história, me lembro de ter gravado, mas dizer, puxa, por exemplo, Nos Pináculos da Terra, se eu não me engano é esse o nome, esse livro tem de 800 a 900 páginas. Nossa. Quanto CD vai dar isso aí? Nossa Senhora. Não é? Não então, tem. assim, então, imagine, na época, eu acho que já era CD. Então, você imagina, na sequência da leitura, da história, a gente acaba perdendo detalhes. Mas, ao mesmo tempo, eu me lembro que foi um livro que me marcou muito. Claro, não só pela sua, por muitas páginas, mas porque envolvia a história da igreja, os bispos, as construções. É uma história linda, uma história muito complexa. Então, é um livro que, ainda que longo, marcou muito o meu coração e a minha memória. Eu também sou da época da saga do Crepúsculo. Vocês lembram disso? Sim, sim. Como ler Crepúsculo sem se envolver emocionalmente, né? Não é? Agora, ao mesmo tempo, querida, isso foi uma saga, né? Então teve o 1, o 2, o 3 e o 4. Aí entra nesse exemplo que você citou, acho que você, Teco, que assim, eu não sei dizer que história que é, qual que é a primeira, qual que é a segunda, né, negócio, acho que era a Lua, a outra era, nem sei te dizer, assim. Eu também não. Então, porque é muita coisa. Uma sequência, né? Então, e aí nesse contexto, como é que você faz para não ser uma coisa cansativa para você? Porque, por exemplo, a revista Veja, ela tinha, eu lembro, tinha quadros ali, por exemplo, sugestões de gastronômicas e tal. Isso, nossa, era muita coisa, era quadros e quadros. Né? Então, como é que você fazia? E olha, interessante a sua pergunta, porque ela tinha que ser gravada de uma vez na manhã de segunda-feira. Tinha que ter esse cuidado, porque assim, até quarta-feira tinha que estar o CDzinho ou a fita cassete na época chegando para as pessoas. Isso, na porta da casa da pessoa com deficiência inscrita na fundação. Então, na segunda-feira, a gente tinha que gravar, a gente ia gravando, o pessoal já ia editando, para que no máximo, até o final da tarde da segunda-feira, fosse encaminhado ao correio, era tudo via correio, né? Se era a fita cassete ou o CDzinho, era colocado num envelope. Isso, era correio, Não é? Endereçado, quer dizer, no máximo até quarta-feira, porque, imagine, se é uma revista semanal, ela chega nas bancas sábado, domingo, segunda, no máximo, acho que chegava na segunda e sábado e domingo era para os assinantes, não é? E então, essa revista tinha que estar até quarta-feira na casa dos inscritos na fundação, porque se não chegar quinta, sexta, sábado, já está chegando outra revista, essa já ficou velha. Exatamente. Não é? Ela chegava, eu não sei como é que era para vocês, mas para você, Thaís, para mim chegava só na sexta-feira, normalmente. Demorava. Olha só, olha, imagina, então, olha, você vê que acho que dependia da distância. Eu moro em Sorocaba, por exemplo. Eu, Jundiaí, chegava até que mais rápido, viu? Jundiaí até era difícil, às vezes não chegava 2 juntas, mas era difícil. Já acontecia isso também. Agora você vê, e era uma coisa para o Brasil inteiro, né? Não era só São Paulo. Brasil inteiro, exatamente. Não, é Brasil inteiro.
Então era um trabalho... É um trabalho bem lindo, bem bacana mesmo. Bem lindo. Então tinha que ter esse cuidado de ler corretamente, passava pela edição e já embalado para enviar para os inscritos, os associados, ou enfim, as pessoas que a fundação tinha esse compromisso com cada uma dessas, que eram famílias, né, queridos? A gente mandava, por exemplo, para você, Teco, ou para você, querida, mas era a família toda quem usufruía daquela leitura. Não é isso? Sim, eu ouvia com meu marido. Olha, então e aí, voltando à sua pergunta, um desafio, porque são informações muito sérias, né? É uma revista, você vê, da editora Abril, né? É um trabalho de credibilidade. Pois então, às vezes tinha informações pesadas ali, com matérias mais pesadas. Perfeito. E geralmente a página amarela, né, que é a matéria de destaque da revista, logo no início, não é? Então, também a gente... E é isso, né? Às vezes a gente se envolvendo até emocionalmente, porque eram notícias fortes, pesadas, fazendo diferença para a sociedade, para a comunidade. Olha, eu tenho muitas saudades da leitura da revista Veja. Por muitos anos eu fui assinante da revista Veja e eu pretendo preciso retornar, ainda que já não existem tantas bancas de jornal pelas ruas. Agora não tem mais. Né, tudo pela internet e tal, mas eu sou do tempo que gosta de ter o livro nas mãos, a revista nas mãos. É isso, não que é alegria, né? Claro, com certeza. E aí, Eunice, você ficou quanto tempo nesse projeto? Olha, eu fiquei 2 anos como voluntária e depois mais 10 anos como colaboradora. Foi. E você sabe que uma outra coisa que eu tenho saudade... muito obrigada por esse papo, estou curtindo aqui com você. A gente está curtindo demais também. Todo final de ano tinha o bazar de Natal. E vocês sabem que as pessoas que colaboram de uma forma mais efetiva ali na fundação, o pessoal que tem um certo poder aquisitivo, não é? E então, todo final de ano, o bazar de Natal acontecia no Clube da Hebraica, ali na região da Marginal Pinheiros, né? Então, era um lugar de gente que tinha grana, né? Então, montava-se as barraquinhas lá com todo tipo de produto e era uma porcentagem, ficava para quem, por exemplo, se você vendia, você fazia cocada, fazia algumas coisas, artesanal, então era uma parte para você que produzia, que estava expondo, e uma outra parte para a fundação, para investir ali no trabalho da Fundação Dorina. Mas o que eu tenho assim saudades, além dessas barracas que tinha produtos variados, era que tinha um palco que dava oportunidade de apresentação de grupos com deficiência visual para cantar, para dançar, para atuar. Então, assim, um tempo maravilhoso. E sempre tinha, por exemplo, aqui alguém conhece o cantor Rony Von? Claro, sim. Não. A turma chama de O Príncipe, é um príncipe. Os nossos seguidores estão gritando, eu conheço. Sim, quem não conhece o Rony? Rony é uma pessoa linda também, muita gente boa. Simpático, homem bonito também, falo por dentro e por fora. Ele teve, num desses natais aí, desse bazar, ele apresentou comigo. Então, todo final de ano tinha alguém, um famoso, que vinha comigo e nós apresentávamos. Era, por isso que eu digo assim, uma experiência rica, porque vinha gente do porte de Rony Von para apresentar comigo o grupo de teatro de pessoas com deficiência visual, bandas tocando, todos com deficiência visual, as meninas também com deficiência visual dançando. Eram finais de ano, assim, muito especiais. Meu coração aquece de lembrar desses momentos. Então, a Fundação Dorina faz parte da minha história de uma forma muito bonita, como eu aprendi, como eu cresci como gente, conhecendo vocês, conhecendo esse trabalho tão precioso, que até hoje ele existe, mas já assim, nos estúdios já tem menos pessoas gravando. Eu acho que só tem a Isabel
e mais uma pessoa como colaboradora efetiva. Acho que agora eles trabalham só com voluntários, ou contratam para algum trabalho específico e a pessoa ganha por contrato. Já não tem mais aquele trabalho de empresa mesmo, que tinha seus funcionários, né, com aquela caminhada 2, 3 vezes na semana e gravando. Então, que saudades, querido. Nossa, que delícia. E aí, eu não sei, pode falar, Thaís. E agora você já está com outros projetos, e a gente compartilhou aqui antes de começar a nossa gravação, de uma vitória que você teve há pouco tempo, que foi a sua formação. Conta pra gente um pouquinho desse presente, menina, né, que a pois vida te deu. Então, assim, para a gente alinhar o contexto, eu queria que você contasse o seguinte: você sai da Fundação Dorina, né, o trabalho acaba não sendo continuado, né? Eu lembro que teve uma perda de patrocínio, ficou bem complicado, né? Por isso que tudo mudou. Isso acho que 2010, né? Isso. Por aí. Tanto é que, assim, ali conheci muitas pessoas, não só pessoas com deficiência visual, como também profissionais tidos, chamados videntes, não é? E uma das pessoas que eu criei uma amizade também muito boa foi a Viviane Sarraf. Foi ela quem organizou, inclusive, a parte do Museu Histórico ali da Fundação Dorina. Não sei se vocês já visitaram a Fundação Dorina, vocês conhecem? Já. Eu visitei. Se você for no Museu Histórico ali, tem algumas fotos, e eu estou lá, eu ainda recentemente estive por ali, eu fico tão contente de ver que eu estou lá novinha, nos meus 30 e poucos anos, estou lá no estúdio, tem uma foto minha, se vocês puderem retornar. Quando eu fui não tinha, estranho. Tem assim, tá numa parede lá, que eu devo estar tão diferente, né, gente? Tô lá com o cabelinho presinho, tô dentro disso, você pode procurar lá, eu estou tá no espaço ali de audiolivro, de estúdio, pode voltar lá quando você puder, e eu estou lá. E aí, a Viviane, quando ela foi desligada da fundação, ela criou uma empresa que chama Museus Acessíveis. Essa empresa, a Viviane, ela criou o quê? Audiodescrição, o audiolivro. Então, ela começou a me contratar. Quando ela tem a oportunidade, ela concorre nessas exposições. Por exemplo, no SESC, nessas salas, SESC, MAN, MASP, sempre tem exposições, não é? Então, ela começou a concorrer. Então, algumas exposições, quando acontece, quando ela ganha, ela me chama, ela faz toda a audiodescrição, ela visita a exposição. Ela roteiriza e você grava. Isso, e aí eu gravo. Então muitas lá, eu creio que você chegando, por exemplo, no Farol Santander, seja muito bem-vindo, você está no Farol Santander. Que coisa linda. E aí, então, com ela, com a Vivi, eu também, depois que saí da Fundação Dorina, eu fui caminhando como narrando, fazendo audiodescrição dessas exposições. Então, foi ramificando essa caminhada de livros, de audiodescrição, também como mestre de cerimônia em muitas situações, enfim, muita coisa vai acontecendo. Uma coisa que me ocorreu agora ouvindo ela falar é o seguinte: não tem como você fazer, para você ganhar, já que você está nessa vida mesmo, de ser ganhada há tantos anos, fazer um leitor de tela com a voz dela. Bacana, hein? Meu Deus. Ia ser bom. Que legal, né? Agora eu fiquei com isso na cabeça. Bacana, hein? Me ensina a fazer isso, me coloca nisso que eu farei com muito prazer. Me ajuda, bora lá. Nossa, imagina o leitor de série. Com a voz dela, legal, né? Nossa, do computador. Bacana, né? Bora lá. Muito me legal ajuda, isso. me ensina.
quero abençoar e ser abençoada com esse trabalho tão precioso de vocês, viu, querido? Nossa, que Mas é uma ideia para desenvolver, pessoas Sim. que sabem desenvolver esse tipo de coisa. Sim, sim. Inserir a voz dela fica muito bom, hein? Nossa senhora. Eu queria ter meu Muito celular com a bom. voz dela. Muito bom. Olha aí. Computador, Eu não sei celular. eu não sei como é que a gente chega nessas pessoas que, Eu também não que tenho nem ideia. produzem isso, né? Eu dei Mas ideia, mas não A tenho gente vai noção tentar como faz, saber. não. Vamos É. tentar, vamos procurar tentar saber. procurar Vamos saber. buscar. Bacana. Isso, me ajudem, pesquisem e me coloquem nisso que eu ficarei com vocês com muito prazer. Olha. Eu quero ouvir, Abraço, eu quero ouvir meu celular com ela aqui. Mas que bacana. Muito legal. Muito bacana. E olha, e aí, querida, você falou, então, exatamente, fui caminhando na audiodescrição, na narração dos livros, na apresentação de programas da Rádio Transmundial, a gravação do devocional, e aí, aí os filhos casaram, vieram os netos, aí eu falei para o meu amado, meu amor, eu não pude fazer a universidade na nossa juventude, porque a gente investiu em filhos, né? Porque aí Sim. a prioridade, né, foram os meninos, o Itamar sempre trabalhando, graças a Deus. Aí eu falei, Senhor, me permita, e eu sempre quis ser jornalista, com essa coisa de sempre poder apresentar, falar, eu falei, acho que o jornalismo é uma coisa que vai me ou completar, ou me enriquecer, acrescentar, não é? Acabou sendo um caminho natural para você, né? Caminho natural. E aí eu falei, Senhor, me permita prestar vestibular numa boa faculdade, num lugar que seja uma boa referência e que eu tenha condições de pagar essa boa faculdade, porque nessa terra tudo é dinheiro, não é? Tudo, Você cara, tem que, é complicado. tem que ter grana para bancar aquilo que você deseja. Enfim, prestei vestibular na Universidade Mackenzie, que no centro de São Paulo, ali em Higienópolis, não é? Passei no meio da meninada, eu com os seus 60 anos, passei no meio da meninada que aos seus 17, 18 anos, saindo do colégio, né? Saindo do Fundamental 2, e aí eu fui aprovada, entendi que Deus estava nisso, eu falei, opa, se eu isso já é um... Se eu fui aprovado, já é o primeiro caminho. Não é? Aí eu falei, ai Deus, me dê a graça de buscar na faculdade o setor de bolsas e que eu consiga pelo menos uma porcentagem que eu possa cursar. E aí eu fui, batalhei até que eu consegui 60% de bolsa. A mensalidade, o total dela, R$ 3.500, fala sério, né? Então, não é? Aí eu consegui esses 60%, deu mais ou menos um valor de R$ 1.350 por mês. Já tá caro, mas já melhorou bem, né? Caro. Mas não é caro, mas assim, todo mês eu e o meu amado trabalhando, buscando ter coisas para gravar. Às vezes amigos davam oferta para me abençoar, era R$100, R$200, me ajudando. Olha, com o passar dos 4 anos, eu, pela graça de Deus, em nenhum momento eu fiquei devendo matéria, não fiquei devendo mensalidade. Fui uma aluna exemplar da licença, que eu fui uma... que lindo! Não tenha dúvida disso, não tenha dúvida. Uma mamãe, uma vovó, imagina eu já vovó dessa turminha toda, eu tinha que dar o exemplo, e um exemplo, queridos, com muito cuidado, porque às vezes a gente chega num lugar já com essa idade, querendo, não, olha, vocês têm que me respeitar, olha, vocês têm que fazer assim, assado, achando que a gente é o dono do exemplo, da verdade, e a gente precisa ter... Eu busquei muito em Deus essa humildade, esse cuidado, para impor respeito, porque eu também queria ser respeitada, obviamente, porque pode ter o outro lado, né? O etarismo. Ela tem 60 anos, ela nem entende direito o que está sendo falado, né? Sabe? Às vezes é aquela coisa... Isso é muito comum hoje em dia, infelizmente. Não é? E sabe, um momento que eu percebi isso, e eu busquei muito em Deus sabedoria para lidar com isso, foi logo no início do curso, nos trabalhos em grupo, porque a turminha já tem sua panelinha, né? Já tem os seus grupos. Imagina eu querendo entrar num grupo para fazer trabalho dessa meninada. Então era um desafio para eles ter
A Nilceia, com 60 anos, que eu pensava, não acredito, minha avó está no grupo, presta atenção. Minha mãe está no grupo, né? E eu, ao mesmo tempo, meu neto está no grupo, eu não aguento. Não vou aguentar essa meninada folgada, e muitos deles, sem querer se dedicar aos trabalhos, queria tirar nota em cima de um de outro, né? Mas Deus foi me dando essa sabedoria, porque aí o que aconteceu? Eu fui fazendo de um jeito que eles soubessem que eu sou radialista há muitos anos e que eu podia ajudá-los nos trabalhos. A experiência que você tem. Fazendo entrevista. Porque essa meninada é tudo assim, mas eles estão envergonhados, né? Pra começar uma entrevista. Imagina uma desenvoltura numa pessoa assim dentro da classe. Meu Deus do céu. Pois é, maravilhoso. Não é? Então, isso eu fui mostrando para eles. Uma outra coisa que é um privilégio nosso, que temos um pouquinho mais de idade, é contato. Quanta gente que a gente conhece. Exatamente. Nossa. Não é? Então, quando foi assim, precisávamos entrevistar um psicólogo. Adivinha quem? Nem precisa falar quem. Precisávamos entrevistar um médico. Enfim, então, dessa forma, Deus foi me dando aí a sabedoria, a sensatez para entrando nos grupos, sendo útil nesses grupos para abençoá-los, e eles também me abençoando, entendendo que, por exemplo, essa parte de mídia, essa parte tecnológica, eu já sei bem menos do que eles, porque essa meninada nasceu com o celular na mão. Isso é. Verdade. Não é isso? Então, nessa parte, como eles dominam, então, assim, gente, eu gravo e vocês editam. Une uma coisa com outra, né? Faz a união, hein? Enfim, então, isso foi um desafio e que eu agradeço muito a Deus que eu caminhei esses 4 anos, tirando boas notas, pagando tudo direitinho, fazendo amizades preciosas, inclusive com os professores, de forma que eles me respeitassem, me admirassem, eu também respeitando esses professores, que muitos 10, 20 anos mais novos do que eu, mas eu admirando o conhecimento deles, a sabedoria daqueles professores. Então foi muito gostoso, no dia da minha formatura, receber o diploma da mão desses professores. Fui uma das oradoras da turma, fazer o juramento. Então, assim, em tudo isso eu pude caminhar de maneira que eu vi Deus cuidando de mim, e hoje podendo estar aqui compartilhando com vocês o quanto nós temos que investir em nós mesmos com cuidado, com coragem, querendo aprender, com humildade, sempre buscando discernimento nas situações, com o propósito de abençoar, de sermos abençoados, porque aí não tem por que dar errado, muito pelo contrário, é só portas que vão se abrindo, por exemplo, como essa hoje aqui para mim é uma porta bonita que Deus abriu de conhecer vocês, de ouvir vocês e de ver que, quem sabe, outros projetos podem vir através dessa conversa tão bonita. Que a gente mais quer. A porta está abrindo para nós, né? Ter você aqui com a Nossa Senhora. É um orgulho bem grande mesmo. Nossa Senhora. Isso aqui hoje foi uma verdadeira palestra, né? Foi sim. Muito bom de ouvir. E só para deixar registrado, foi um anjo também que trouxe o contato da Nilceia pra gente, né? Uma pessoa especial, uma querida, que trouxe a Eni. Olha, boa fala, deixa eu dizer uma coisa. É um anjo mesmo. A Eni escreveu esse livro. Aliás, a Eni foi no... Eu preciso também falar, gente, se deixar a gente vai ficar 2 horas aqui falando. Né? a gente vai lembrando de situações tão preciosas. O TCC que eu tive que fazer, toda a finalização de curso, você tem que apresentar um TCC. E qual era o meu TCC? O título do meu TCC: a importância do terceiro setor na vida da pessoa com deficiência visual. Nossa! E aí, imagina, aí eu fui atrás, eu tenho que ir atrás do mundo, que eu sempre vivi, convivi, conheci, amei, me amam, que é a pessoa com deficiência visual, não é? Aí o Ari Protásio participou do meu... Eu fiz, então, um documentário. Eu fui no Instituto Padre Chico, conheci 2 adolescentes, fiz entrevista com eles.
Depois, se vocês me permitirem, eu encaminho para vocês o documentário de 25 A gente coloca na minutos. descrição. Vou mandar para vocês. Eu fiz, e aí a Eni esteve no dia do TCC, quando a gente tem que apresentar para a banca, a Eni me deu o privilégio da sua presença ali. Ah, que legal. E aí, depois ali, ela compartilhou que ela estava escrevendo um livro, e ela falou, aí quando ela escreveu, ela falou, você poderia fazer o favor de gravar o livro, aí você vê direitinho o valor, né, quanto você cobra para gravar o livro. Ah, queridos, eu numa sentada conversei com a Rádio Transmundial, falei, gente, vamos fazer um bem bolado? Eu quero entrar no estúdio e eu quero gravar esse livro para Eni Kinderman. Eu sentei, eu acho que eu gravei assim, olha, uma tarde que eu entrei no estúdio, sei lá, deu no máximo umas 3 horas, não sei dizer ao certo, eu gravei esse livro, só ficou faltando a audiodescrição de capa, que ela dependeu de uma pessoa que ela queria que fizesse, e eu vou dizer aqui para vocês com muito amor, com muita sinceridade, o prazer que eu tenho. Eu não cobrei 1 centavo da Eni para a glória dos Cristo, coisa maravilhosa. Tem mais 2 queridos que estão escrevendo, eu digo, jamais eu vou cobrar de vocês. Eu sei que vocês não têm o propósito de enriquecer com venda de livros, mas... Nem que tivesse, não ia conseguir, né? Nem que tivesse. Para enriquecer então, com o livro nesse nosso país aqui. Boa. E aí, e principalmente é o compartilhar da história da vida de vocês, não é? Da caminhada, do desafio, e quem vocês são hoje, onde vocês chegaram, e que ainda tem muito para caminhar e chegar. Enfim, estou falando isso sem querer me elevar, absolutamente, mas para dizer do meu amor, do meu respeito, da minha parceria com vocês. Contem comigo, por favor. Que linda. A gente que agradece. Nossa, eu não teria o que dizer, né, gente? É um trabalho lindo que ela vem fazendo e ainda vem ajudando outras pessoas, né, a contarem suas histórias, né, como a Eni. E depois fala pra gente quem são as próximas pessoas, pra gente trazê-los aqui e divulgar o livro deles. Perfeito. Vocês conhecem a Luana? Luana, ela mora em Minas, ela é do grupo também da Eni, preciosíssima. Ela tem uma amiga que está escrevendo um livro, ela que está intermediando, então já me mandou um trechinho só para eu conhecer um pouco a história. Também me propus a gravar, a gente vai se organizar. Ela ainda não finalizou a escrita do livro, quero gravar, enfim, quero estar junto de vocês, porque eu sei que isso agrada o coração de Deus, então agrada o meu coração, viu? Deus soube escolher uma voz bem linda para nós mesmo, viu? Sensacional. Palmas. Um anjo. Um anjo que tem asas na voz, porque a gente viaja, em tudo que você diz, em todos os projetos que você se propõe, você consegue transmitir todo esse carinho que você se propõe. E pode ter certeza absoluta que não só nós aqui, a gente está sendo instrumento de troca, de emissão desse carinho que com certeza os nossos seguidores também têm por você, viu, Niceia? É muita gratidão mesmo por todo o trabalho que você fez e faz, né, por nós. Não parou até hoje, né? Tá aí. Não, e você sabe que... E essa caminhada também, agora nisso, acabei a faculdade, e a gente não para, né? Não para, acabou a faculdade, preciso pensar em outras coisas, o que eu posso... e aí, veio no meu coração, e aí eu criei o Voz da Vida. É isso que nós íamos falar agora, exatamente. Muito bom, hein? Exatamente, não poderíamos deixar de falar, né? Então, como é que é o programa? Então, o Voz da Vez é uma live que dura 1 hora, no máximo, né? 55 minutos, e eu trago pessoas, por exemplo, ontem acontece às quartas-feiras, às 8h30 da noite. Legal. Então, é ao vivo, eu mando o link, eu compartilho com os queridos, eu tenho um amigo que é técnico, é sonoplasta, Arthur Mendes, ele tem acesso ao StreamYard, que é uma plataforma também, não é? E aí ele gera o link. A editora Ultimato, ela que nos apoia,
Então, ela paga esse valor aí do StreamYard. Então, abrimos as salas, eu mando esse link do StreamYard para o convidado e o Arthur gera um link no YouTube, youtube.com/editora Ultimato. E aí, eu procuro trazer pessoas no Voz da Vez que tenham algo a mais. Porque eu podia, por exemplo, o Ari foi o convidado. Foi ontem à noite, figuraça, né? É uma figura. Eu vi a chamada, maravilhosa. Não é? Então, assim... É um querido também. Porque, assim, a Eni já veio com o pessoal da ADVEB, eu acho que foram 35 anos de ADVEB, então eu trouxe ela e eu me lembro o outro querido que esteve com ela, que ele é o cara que lida com a grana da ADVEB, né? E aí foi até a oportunidade que a Eni teve de divulgar o livro dela, mas de contar um pouco a história da ADVEB. O Ari falando, né, do seu desafio como deficiente visual, ele é um autor de um livro também, ele apresenta eventos, ele toca piano. Eu falei, olha, vamos apresentar você sentado diante do piano para tocar uns trechinhos de música, cantar. Então, assim, não é simplesmente, se eu posso dizer, uma pessoa que vem dizer, eu escrevi um livro, tal. Isso é muito legal, mas tem que ter um toque a mais, né, queridos? Então, não é? Então, o Ari, puxa vida, é o deficiente visual, é a pessoa com deficiência visual, que desde pequenininho, na sua caminhada dentro do Instituto Padre Chico, foi ali que ele conheceu a música, o piano, e quem ele se transformou diante de tantos desafios, tantos preconceitos. Hoje ele é um homem Inclusive, ele foi um dos garçons do Jantar Cego também, né? Olha, percebe? Então, eu quero ali no Voz, é literalmente Voz da Vez. Qual é a voz da vez? Ontem a voz foi o Ari. Na outra semana, eu trouxe uma mulher, ela e a irmã dela escreveram um livro também. Não são pessoas com deficiência visual, mas foi uma mulher que foi casada com um pastor da região de São Bernardo do Campo, aqui na Grande São Paulo. Pessoa comum como eu e você. Eles saíram de férias no mês de janeiro, ela, o esposo e 3 filhos. Queridos, sofreram um acidente na estrada, morreu todo mundo menos ela. Nossa. Foi uma tragédia, morreu o marido e os 3 filhos. Morreu aí, só que foram todo mundo para um hospital da estrada lá, ela ficou em coma dias, o marido e os filhos mortos foram transferidos para São Paulo, para a família velar e enterrar. Ela não viu esses filhos e o marido mortos, serem enterrados. Ela, quando voltou do coma, imagina para as pessoas contarem para ela o que é que aconteceu. Ela quebrou o quadril, ela quebrou o maxilar, braço. Foi uma tragédia. Isso já faz 10, 12 anos. Hoje ela é autora de um livro que ela conta essa história, veio com a cunhada, que é a esposa do marido falecido, a irmã do marido falecido, uma história linda de amor em família. Essa mulher hoje, ela viaja pelo mundo, eu acho que ele deixou um dinheirinho para ela recebe uma grana por mês, que ela viaja visitando famílias que estão carecendo de ajuda humanitária. Olha, que bacana. Olha, ela faz um trabalho. Então, assim, são essas pessoas que eu quero trazer no Voz da Vez. Mais do que escrever um livro, o que ela conta nessa história? O que é que ela hoje é, depois de toda essa tragédia? Ela diz assim, nos escombros da vida, porque foi um terremoto. A vida acabou para ela, né? Renasceu a vida dela, né? Desses escombros. Então, o Voz da Vez tem esse propósito de trazer pessoas que vêm falar do que começou, da sua caminhada, hoje a sua palavra que pode trazer vida para quem ver, para quem ouvir. Esse é o propósito do Voz da Vez. É isso, queridos amigos meus. Muito, muito, muito satisfatório te ouvir. Conhecer seu projeto novo, fazer parte dos projetos que você nos abrilhantou.
E assim, não tem palavras, né, pessoal, para agradecer essa tarde, esse podcast, que é mais do que um podcast, é um presente hoje. Nossa, obrigada, viu? Obrigada. Tarde, noite, madrugada, tudo. Querido, a gente pode pensar, eu não sei como seria, que normalmente a gente leva umas 2 pessoas, 3, não sei, do Cegaiada para estar no Voz da Vez. É possível? Claro, podemos ver, sim. Sim. Ou então você pode fazer separadamente, para a gente ter um pouco mais de tempo de contar cada um a sua história, de repente. Enfim, a gente pode pensar da melhor maneira. Não, porque a ideia é assim, de repente cada um fala um pouco de si, mas traz o ajuntamento. Como é que surgiu o Cegaiada? Sim. O podcast, o propósito legal. Essa história é interessante, viu? É bem sem pretensão nenhuma. O podcast Cegaiada começou. Não que a gente tenha assim zoeira, né, incrível pretensão, mas olha, foi do nada. Vamos deixar para falar dele no Voz da Vez. Isso mesmo. Quantos vocês são que eu poderia... Vocês são em quê? Em 4 para entrar no... É isso? É isso? Uhum. Vocês são? Não, que dá para a gente organizar salas e participar. Olha, teve 2, 3 semanas atrás, eu chamei um trio. São 3 irmãs que cantam, elas se chamam As Tavares. Cantam demais, elas fazem a capela, tocando violão, meninas alegres, uma graça elas. Elas se juntaram as 3 numa sala só no computador de uma delas, entendeu? Então, as 3 juntas, então a gente conversava e as 3 ali respondiam e participavam da conversa. Eu tenho uma agenda já que eu vou organizando, eu acredito que eu tenho para os 2, 3 próximos programas já pessoas agendadas, mas se vocês me permitirem, Teco, vamos agendar para a próxima que eu tenho livre? Pode ser? Vamos pensar nisso? Vamos. Que delícia. Tá vendo? Nossos seguidores ganharam o presente de ter a Nilceia com a gente. Nós que ganhamos um presente agora. Já acaba de ganhar um presente. Mais um presente. Voz da Vez. Mais um presente para nós. Que delícia. Cegaiada, tá. Cegaiada, tá. Lembramos que nós fizemos, o nosso canal fez aniversário, agora foi presente de aniversário duplo para nós. Foi agora. Pois é. Foi agora em maio, dia 26. Nosso, um ano de canal do podcast. Parabéns para vocês. Vamos celebrar no Voz da Vez. Bora lá. Vamos. Aê! Vai todo mundo na casa do Teco. Todos na casa do Teco. Com todo respeito, eles são todos uns palhaços. Aqui é assim. Sempre foi. Na verdade, aqui não é que quer vir na minha casa, quer comer coxinha de Sorocaba, quer vir no Brasil. Eu quero os dois. Eu quero conhecer a mansão do Teco, do nosso incrível menino Tio Patinhas. O apelido dele é Tio Patinhas aqui entre nós. Para tirar dinheiro dele é duro, hein? Ele abre a mão, não sai nada. Dinheiro poupado e dinheiro ganho. Exatamente. E aliás, ele defende aquela tese que diz assim: o dinheiro não é que você ganha, é que você não gasta. Então é isso aí. É o Tio Patinhas. Uau, Tio Patinhas. Vocês vão falar isso lá no Voz da Vez, por favor, tá bom? Deixa comigo. Eu vou pôr no roteiro, eu não vou deixar escapar esse detalhe, tá bom? Põe no roteiro que essa é boa, essa não tem que contar. Legal. Muito obrigada, então a gente tá chegando, né, Thaís, ao final do programa. Nossa, e a gente precisava aquela super... Pois é, olha como passou rápido. Histórico hoje, hein? Histórico. 1 hora de programa. Que delícia. E aí, a gente queria, Nilceia, que você deixasse uma mensagem final aí para quem acompanha a gente, e depois as suas redes, né? Sim, suas redes, onde a gente ouve o Voz da Vez, para quem não te conhece, para ir lá te conhecer. É difícil quem não conhece ela, que é do Cegaiada, hein? É muito difícil. Olha. Mas nós temos muitos, né? Eu confesso, eu não sou muito
de estar nas redes, mas, enfim, eu estou lá no Instagram, é @ParizeNilceia. Então tá ao contrário, né? @Parize é PARIZENILCEIA. ParizeNilceia. Esse é o Instagram, @ParizeNilceia. No Facebook, se alguém ainda entra, minha amiga outro dia falou assim, não acredito que você está no Facebook tirando sarro de mim, da minha pessoa. Olha só, não, ele é muito usado ainda. Então eu estou lá como Nilceia Parize, né? Parize, né? O Voz da Vez está no youtube.com/editora Ultimato, 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 de último, né? Então, youtube.com/editora Ultimato. Eu tenho lá o meu canal no YouTube, que tem algumas coisas minhas, mas o Voz da Vez, particularmente, está aí com a editora Ultimato. E o que eu quero dizer é que, em todo o tempo que eu conversei com vocês, sempre mencionando Deus, né? Mencionando o cuidado dele para comigo, minha casa, o meu amado, nossos filhos, nossas noras, nossos netos. E porque eu tenho, entre tantos versículos da palavra de Deus, eu tenho um que diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. No Salmo de número 90, versículo 12. Eu quero muito aprender com Deus diariamente. Eu sempre digo a Ele que eu não quero sair de casa sem a companhia dEle, sem a direção dEle, sem o cuidado dEle, porque eu quero ser bênção. E preciso ser abençoada. Então essa é a minha palavra a você que nos ouve, que nos acompanha aqui no Cegaiada, que eu estou muito grata a Deus por esse tempo aqui, e que hoje pela manhã, quando eu me levantei e eu venho cedinho aqui para esse outro quarto, eu abro a Bíblia Sagrada, eu faço a minha oração e digo: Senhor, faz de mim uma pessoa útil nas tuas mãos no dia de hoje, que o abrir da minha boca abençoe, faça a diferença, que eu tenha sempre um sorriso no rosto, que eu tenha sempre um olhar de cuidado, de misericórdia, e que o inverso também seja uma verdade para quem cruzar o meu caminho, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, essa é a minha palavra para você que está com a gente aqui. Que você busque em todo tempo o cuidado de Deus. Amém. Amém e amém. Amém. Queridos. Nossa, encerramos com chave de ouro. Muito obrigada. Eu fico até emocionada. Deus abençoe vocês. A gente também, todo mundo aqui. Dizer assim: beijos nas bochechas de cada um de vocês. Ai, maravilhosa. Queridos, obrigada, muito obrigada. Obrigada. Deus obrigada abençoe mesmo. muito a vida de vocês, a casa de vocês, os projetos de vocês, que em cada um deles vocês sejam percebidos como gente boa, gente de Deus, gente que vem para plantar o que vai florir, vai trazer vida, viu, queridos? Esse é o desejo do meu coração, e mais uma vez eu digo, contem comigo, tá bom? Ai, amém, amém. A gente fica lisonjeado e emocionado em ter recebido você aqui. Agradecemos muito. Foi uma palestra, foi uma história de vida fantástica. E, assim, como a gente está tendo esse privilégio de agradecer, né, em nome dos tantos que escutam a gente e que têm deficiência visual, porque nem só de deficiências visuais tem aqui o Cegaiada, mas entre tantos eles que escutaram você e escutam até hoje seu lindo trabalho, que engrandece aí e tão bem faz para nós. Obrigada. Eu vou esperar vocês no Voz da Vez, hein? Vamos agendar. Vamos lá. Vamos sim. Vai, um super beijo. Uma boa semana para os nossos seguidores. E semana que vem tem mais podcast Cegaiada. É isso aí, minha gente. Muito obrigado a você que acompanhou essa verdadeira palestra. Essa mulher que é um exemplo, uma fonte de inspiração aí para quem nos ouve, para a gente também aqui. E para você também que tem a sua história,
queira contar a sua história, não esqueça aí. Deixe seu contato aqui embaixo, comenta aí seu nome, sua cidade, o que você gostaria de contar pra gente, que vai ser um prazer, porque todo mundo tem uma história para contar. E você que está em casa, por maior que seja, menor que seja a tua história, você também tem. E vai ser um prazer ter vocês aqui com a gente. Certo, gente? Até semana que vem, se Deus quiser. Se inscrevam aí no nosso canal, ative o sininho para não perder as notificações, deixa aquele comentário dizendo o que você achou, né? E vamos que vamos. Compartilhem. Compartilhem. Escutem aí o nosso podcast em todas as mídias. Obrigado a você que acompanhou aqui até o final. E na próxima semana tem mais. Tchau! Tchau, gente! Beijo! Fiquem com Deus. Eu não sei, às vezes eu fecho o olho certo. E fico conturbado. Por quê? Escuro. Podcast Cegaiada.